Paz do Senhor, primários, tias e tias, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal EBD Kids. Na aula de hoje, estudaremos a lição 10 com o título Deus envia o Salvador. Como sempre, eu deixo uma dica para os professores: preparar todo o seu material durante a semana, seja o primeiro a chegar na sala de aula, receba seus alunos com a mesma alegria de sempre e antes de iniciar a sua aula, faça aquele momento de oração. Pergunte ao aluno se ele tem algum pedido específico, dê oportunidade para que eles façam os seus pedidos e em seguida ore com eles. Assim, se tiver acontecido algo em sua vida durante aquela semana e eles estiverem com o coração triste, com o coração apertado, aquela oração que você fizer no início da aula vai trazer tranquilidade e paz ao coração dos seus alunos e eles vão ter uma lição maravilhosa, tranquila e bem produtiva. Não esqueça de fazer aquele período de louvor, de reservar um momento para a oferta e feito tudo isso, dê início à sua aula com muita alegria. Agora eu também quero orar com você, então feche seus olhinhos e ore comigo. Querido Deus, mais uma vez nós te agradecemos por mais esta aula, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender a tua palavra. Pedimos uma bênção especial para cada um que assistir esse vídeo, para cada professor, para cada aluno, e que essa aula possa ser, mais uma vez, inspirada pelo Espírito Santo e que todos saiam regozijando de alegria, com o coração cheio da tua palavra e, o mais importante, que possam praticar, que possam fazer uso dela no dia a dia. Nós te louvamos por tudo e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nas lições anteriores, falamos a respeito do povo de Deus sobre o jugo da lei e do pecado. Nesta, falaremos sobre uma promessa anunciada pelos profetas, a vinda do Messias, o Salvador prometido por Deus ao povo. O objetivo da aula de hoje é que o aluno saiba que Deus não desiste de nós e enviou Jesus para nos salvar da condenação do pecado. O ponto central: Jesus, o Filho de Deus, é a salvação prometida à humanidade desde o Jardim do Éden. Nesta lição, teremos a honra de falar sobre a promessa. Nós somos seres imediatistas, queremos tudo para ontem, esquecendo que Deus é o dono do tempo e faz com que cada coisa aconteça no seu devido momento. E aqui já temos uma referência bíblica, Eclesiastes 3, dos versículos 1 ao 8, que vai estar falando sobre o tempo, que há tempo a todas as coisas. Então é bom frisarmos isso na nossa aula, para que os alunos entendam que o Salvador, ele foi anunciado pelos profetas há muito tempo atrás e passou-se tempos e tempos até que essa promessa, esse anúncio de um Salvador acontecesse. Então, leve essa referência para a classe e frise para os alunos que Deus é dono do tempo e faz com que as coisas aconteçam no seu devido momento. Então não precisa de ter pressa, não precisamos de achar que está demorando, que tinha que ser agora, porque Deus conhece o nosso futuro e sabe o momento certo de nos abençoar com algo, de cumprir uma promessa que Ele fez. Amém? Por isso, para vivermos bem enquanto aguardamos as suas promessas, é preciso fé, para que enfrentamos com paz e coragem as circunstâncias adversas que surgem na nossa caminhada até o cumprimento da promessa. E é importante lembrarmos aqui também quantas vezes nós passamos por adversidade, por lutas, por circunstâncias que tentam abalar a nossa fé, que tentam nos parar, que tentam nos derrubar. Mas o Senhor nos renova e fortalece, operando proezas, mostrando que o nosso trabalho nele nunca é em vão. Portanto, entregue hoje todas as suas ansiedades nas mãos do Senhor e renove a sua alegria nas promessas divinas. O memoriação dessa lição está em Zacarias, capítulo 9, versículo 9, a parte A, que diz assim: Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Que maravilha! Vamos para uma outra versão, Bíblia de Jerusalém. Eu sempre gosto de ler a versão da revista
mas também ler uma outra versão, além de mostrar para o aluno que esse versículo da lição está sendo tirado da Bíblia Sagrada, que é a inerrante palavra de Deus, né? Uma fonte inesgotável, fonte de vida. Diz assim: exulta muito, filho de Sião, grita de alegria, filha de Jerusalém. Eis que o teu rei vem a ti. Então estamos diante aqui de um versículo que está anunciando o Messias, que está dizendo que o rei virá, o rei, o salvador, o libertador virá. E nós estamos ansiosos aguardando por esta promessa. Glória a Deus. Agora, eu vou deixar aqui a sugestão do louvor, que eu sempre deixo para o professor, que vai fazer aquele momento de louvor na classe, e é bom deixarmos um louvor relacionado com a lição. O primeiro louvor que eu quero deixar é o de Aline Barros, que fala Nasceu Jesus. Já estamos em dezembro, onde comemoramos o Natal, e o verdadeiro sentido do Natal é a vinda do Salvador, e esse hino é bem propício para o texto que vai ser falado hoje, que é a promessa do Salvador. E o refrão do hino é assim, ó: pois nasceu Jesus, o Salvador. Vai começar o brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Natal é alegria, é Jesus no coração. Por isso, noite e dia, vou cantando esta canção. Oh, vai começar o brilho no ar, festa tão linda, você vai gostar. Vem que está chegando o Natal, vem que está chegando o Natal, pois nasceu Jesus, o Salvador. Lindo esse louvor. E você pode estar cantando com os alunos na classe também um outro louvor, que é o de João 3,16, que diz: não dá para imaginar quanta dor, tudo ele sofreu foi por amor, por mim e por você. Aí fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Aqui nós já estamos no cumprimento da promessa. O primeiro louvor, quando nasce Jesus, o Salvador, e o segundo louvor, quando é cumprida a promessa que o Salvador viria para salvar a humanidade, e ele veio como homem, passou todas as dores, depois sofreu morte de cruz, e hoje nós estamos aqui esperando ele voltar para nos levar para a mansão celestial que ele foi nos preparar. Maravilhoso esses dois louvores, maravilhosa esta lição, que Deus fale conosco grandemente em nome de Jesus. Agora, nós vamos também cantar o nosso Memória em Ação, que é uma das nossas marcas aqui do canal. Louvar o Senhor para que esse versículo possa ficar na nossa mente, possa fixar na mente da criança, do aluno que estiver na classe, apesar que a lição também ela nos traz dicas para fazer com que o aluno grave melhor o Memória em Ação. Você pode confeccionar um cartaz, um crachazinho escrito atenção e pedir que eles escrevam o versículo do Memória em Ação ou escrevam um outro versículo, mas é importante você fazer alguma coisa que faça com que os alunos fixem melhor aquilo que eles estão aprendendo. E eu gosto de cantar, porque eu acho que o louvor, quando você aprende, ele vai ficar na sua mente ali. Então você nunca esquece aquele louvor. Todas as vezes que você lê aquele versículo, você eu tenho um louvor com esse versículo.
Então vamos cantar. Cantando Memória em Ação. Alegre-se muito, povo de Sião, moradores de Jerusalém. Cantem com alegria, pois o seu rei está chegando. Cantem com alegria, pois o seu rei está chegando. Zacarias 9, versículo 9, parte A. É isso aí, o nosso rei está chegando. E nunca houve sinais tão nítidos como dos tempos atuais. Estamos vendo o cumprimento das promessas, as profecias estão se cumprindo. Estamos vendo sinais de que a vinda do nosso Salvador está a cada dia mais próximo. Nós estamos vivendo momentos difíceis na face da terra, guerras, rumores de guerra, coisas absurdas acontecendo, mas nós como igreja não nos assustamos, porque nós sabemos que é a palavra do Senhor se cumprindo. O nosso Salvador em breve virá nas nuvens em grande glória para buscar o seu povo escolhido. Então que estejamos, preparados para este grande momento, para nós não sermos pegos de surpresas. Agora nós vamos para o nosso momento da história. A história de hoje tem várias referências. A primeira referência é em Isaías, capítulo 9, dos versículos 2 ao 7. Fala sobre a promessa de um rei vindouro, que será um descendente de Davi e que reinará com justiça e paz. Depois, vamos para Isaías 53, que contém uma profecia sobre a expiação de Jesus Cristo, descrevendo o sofrimento e a humilhação do Messias. Após Isaías 53, nós já vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 30 ao 33, que diz que o anjo Gabriel anunciou a Maria o nascimento de Jesus Cristo, dizendo para que ela não tivesse medo, porque ela foi abençoada por Deus. E aí lá ele anuncia que ela ficará grávida, dará à luz a um filho, a quem chamará o nome de Jesus. Esse será o grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó e o seu reinado não terá fim. Glória a Deus. Depois iremos também de Lucas 1 para o capítulo 2 de Lucas, os versículos 1 ao 18, que conta a história do nascimento de Jesus, encontro dos pastores, apresentação de Jesus no templo, encontro com os mestres da lei. E depois de Lucas nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 2, que conta a história da visita dos magos do Oriente a Jesus, recém-nascimento em Belém, da Judéia, e a fuga para o Egito. Então, os textos são um pouco extensos para ler aqui, vai ficar muito grande o vídeo, mas eu fiz esse resuminho para que o professor possa também fazer um breve resumo na classe, ou, se preferir, tiver tempo, o professor lê essas referências, que é muito importante para que o aluno fique bem inteirado do assunto que vai ser falado na hora da história. Como vimos até aqui lendo a Bíblia, a humanidade passou por muitas aflições após o pecado no Jardim do Éden. O povo de Deus foi desobediente, perseguido, escravizado e muitos até mortos por causa da maldade do pecado. E aqui o professor pode perguntar na classe: alguém lembra de alguma situação em que o povo de Israel sofreu na mão dos seus inimigos? Após a resposta, diga a eles: pois bem, tudo isso aconteceu por causa do pecado, não é mesmo? Quando Deus criou o mundo, tudo era perfeito, mas infelizmente, os primeiros seres humanos deixaram que a maldade tomasse conta dos seus corações e, ao desobedecerem a Deus, toda a humanidade foi afastada dele, porque ele é santo, perfeito e não se mistura com o pecado. E até hoje, o pecado causa muitas feridas e destrói tudo, principalmente as pessoas. Mas apesar da desobediência, Deus nunca abandonou o ser humano. Glória a Deus por isso, porque mesmo com todas as nossas falhas, com todos os nossos erros, Deus nos ama e nos amou de tal maneira. E é por isso que estamos falando dessa lição maravilhosa hoje, que mesmo diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, Deus nos amou de tal maneira que Ele fez uma promessa, que enviaria um Salvador, ou o Salvador,
que nos salvaria e nos libertaria da escravidão do pecado. Quando a serpente usada por Satanás enganou Adão e Eva, eles escolheram comer do fruto proibido. Deus então fez uma promessa. Um dia viria da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Essa referência você pode conferir no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Vamos ler? Diz assim: E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Então, essa foi a promessa, que de uma mulher viria o Salvador, um homem poderoso, que esmagaria a cabeça da serpente. Esse é o nosso Rei Jesus, o Salvador, que teria grande poder de derrotar o nosso inimigo e nos libertar da escravidão do pecado. E essa promessa de Deus, de que nasceria um Salvador para a humanidade, também foi anunciada por muitos profetas por muitos anos. Um grande profeta, Isaías, também anunciou que esse Salvador seria o nosso grande rei, conhecido como Conselheiro, Maravilhoso, Deus Poderoso ou Deus Forte em algumas traduções, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. O Senhor anunciou ao seu povo que esse rei seria justo e que o seu reino não terá fim, que o seu rei não nasceria de um castelo. Muitos esperavam que ele viesse de uma família muito conhecida, muito próspera, rica, mas na verdade, ele seria um rei humilde e que levaria sobre si as nossas dores e o castigo eterno que o pecado nos trouxe. E aqui, professor, você pode perguntar para as crianças de quem os profetas estavam falando? De Jesus, muito bem! O amor de Deus pela humanidade é tão grande que ele enviou o seu único filho, Jesus, para nos salvar, para nos libertar de todo o pecado. Mas naquela época, as pessoas não sabiam o que nós sabemos hoje. E por isso elas ficavam esperando a promessa ser cumprida por muitos anos. E aqui, professor, pergunta para a classe: vocês têm paciência de esperar o momento certo das coisas? Ou ficam ansiosos, estressados? Atente-se e trabalhe as respostas. Muito tempo se passou. Alguns devem ter desanimado, mas outros nunca perderam a fé e esperaram com alegria a promessa do Senhor. Até que um dia chegou o momento. Um anjo anunciou a José e a Maria que eles cuidariam do Filho de Deus, colocando no ventre de Maria pelo Espírito Santo. E quando chegou o momento dele nascer, eles estavam em Belém, numa manjedoura, um lugar onde ficam os animais, porque não existia nenhuma outra hospedaria ali vazia, com vagas para abrigar José e Maria. Naquela região, havia pastores tomando conta das ovelhas na noite. Então, um anjo do Senhor apareceu com uma luz gloriosa e disse: não tenha medo, estou aqui a fim de trazer uma boa notícia que será motivo de grande alegria para vocês e para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador prometido a vocês, o Messias, o Senhor. No mesmo instante, junto com o anjo, apareceu outra multidão de anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hino de louvores a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas dos céus e paz na terra para as pessoas que a Ele quer bem. Os pastores correram para Belém e conseguiram ver Jesus ainda na manjedoura. Os dias se passaram e quando chegou o tempo de levar o menino Jesus ao templo, lá estava uma pessoa muito especial que aguardava com fé a promessa de Deus. Seu nome era Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a promessa de salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele
e havia prometido que antes de morrer ele iria ver o Messias prometido. Simeão pegou o bebê Jesus no colo e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizestes, e já pode deixar o teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparastes a todos os povos, uma luz para mostrar o caminho a todos. O Senhor jamais esqueceu de nós e não deixou a promessa de salvação esquecida. As pessoas precisam saber que Deus jamais desiste delas. Por isso é que os profetas anunciaram a vinda de Jesus para destruir todo o mal. E hoje nós também anunciamos que ele um dia voltará. Glória a Deus, que lição maravilhosa, falando sobre o Messias, a promessa que foi feita, e Deus, como zela pela sua palavra, tudo que ele promete, ele cumpre. E ele cumpriu a promessa de que enviaria um Salvador, que destruiria o mal, que nos libertaria do pecado. Então cabe a mim, a você, continuar anunciando esse Salvador, que ele voltará em breve. Os sinais estão anunciando que ele está às portas. Então, se você tem a oportunidade e ainda não reconheceu esse Salvador como seu rei, como seu guia, é essa a chance de você abrir o seu coração, de crer que ele existe, que ele vai voltar para buscar aqueles que estão aguardando a promessa. Ele foi para o céu nos preparar um lugar e ele vai voltar para buscar a igreja amada para morar lá nessa mansão celestial que ele foi preparar. Então, aproveite essa oportunidade e se entregue a Cristo. Abra o seu coração, deixe ele ser o seu rei, o seu guia, e deixe que ele direcione os seus passos, pois só aqueles que crê e que o recebe vão poder gozar de vida eterna, vão poder desfrutar da mansão celestial que ele está preparando para aqueles que creem e que aguardam essa promessa. Glória a Deus. Neste momento, quero agradecer você que ficou até o final. Quero orar pedindo a Deus que abençoe sua vida e que você possa ter uma aula abençoada, produtiva, e que os alunos saiam com a convicção e a certeza de que em breve esse Salvador estará voltando para nos levar para a glória. Querido Deus, te louvo por mais esta lição, por mais esta maravilhosa história que o Senhor nos concede. Estamos estudando e também lembrando a cada um da promessa que foi feita, do cumprimento desta promessa, e nós também estamos aguardando a promessa que esse Salvador maravilhoso, o Rei, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, está preparando uma mansão celestial para vir nos buscar e nos levar para a glória. Então, que o Senhor possa abençoar cada um, que acrescente fé a estes corações que nos ouvem e que eles possam aguardar com paciência e com alegria o cumprimento desta promessa, em nome de Jesus. Antes dos meus agradecimentos, quero deixar as atividades na tela para você que está acompanhando aí, está estudando a lição juntamente comigo, a conferir a sua resposta aí na sua lição, se está certa, se precisa de consertar algum errinho aí, e que você tenha uma boa aula, que faça todas as atividades propostas e que vá para a classe já inteirado da lição, tenha estudado, para que o professor tenha uma aula produtiva, uma aula dinâmica onde o aluno participa e que faça com que o aluno volte na próxima aula. Neste momento, quero agradecer você que ficou até o final. Quero orar pedindo a Deus que abençoe sua vida e que você possa ter uma aula abençoada, produtiva, e que os alunos saiam com a convicção e a certeza de que em breve esse Salvador estará voltando para nos levar para a glória. Querido Deus, te louvo por mais esta lição, por mais esta maravilhosa história que o Senhor nos concede. Estamos estudando e também lembrando a cada um da promessa que foi feita, do cumprimento desta promessa, e nós também estamos aguardando a promessa que esse Salvador maravilhoso, o Rei, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz,
está preparando uma mansão celestial para vir nos buscar e nos levar para a glória. Então, que o Senhor possa abençoar cada um, que acrescente fé a estes corações que nos ouvem e que eles possam aguardar com paciência e com alegria o cumprimento desta promessa, em nome de Jesus. Esse é o vídeo de hoje, fico por aqui, deixando um beijo no seu coração, forte abraço, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.